Mas nós estaremos bem representados aqui pela nossa querida Salete Strack, nossa irmã, trabalhadora da nossa casa espírita. E a ela nós queremos dar muita atenção para esse tema, desigualdade das riquezas. Vamos ouvi-la com bastante atenção. Obrigada, queridos irmãos. É sempre muito bom estar aqui. E hoje a palestra era do Pita, né? Meu esposo. Mas acordou com uma tosse impossível de falar aqui na frente, né? Então, como a minha palestra seria na próxima semana, então nós trocamos, eu e ele, tá? Ficou de cama, se cuidando, tomando chá de guaco, e eu estou aqui, tá bom? Então, não é bem uma palestra, vai ser mais uma conversa, né? Sobre a desigualdade das riquezas. Quem de nós já não se perguntou por que, né? Tantos nascem ricos e tantos nascem pobres. Quantos que nascem com muito ricos e quantos nascem na miséria? Por quê? E é tão triste ouvir, às vezes, né, lá fora, que muitas pessoas dizem, mas que Deus é esse que faz isso? Se somos todos filhos de Deus, porque uns merecem mais, outros merecem menos? E o que é esse merecer mais e merecer menos? Depende muito do ponto de vista, né? Do entendimento que a gente tenha, então, das leis naturais, das leis divinas, da lei de causa e efeito. Né? E daí lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos também, né? Tem questões sobre a desigualdade das riquezas. E tem uma parte que fala assim também neste livro, Iniciação ao Espiritismo, que eu gosto muito, é da Terezinha Oliveira, que fala da utilidade providencial da riqueza. E aqui diz o seguinte, que o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para realizar esses trabalhos, precisa de recursos. E a necessidade, que é a mãe do engenho. Assim como fez descobrir a ciência, o levou a criar a riqueza, produzindo valores, acumulando coisas e bens. Então, sem a riqueza, não haveria mais grandes trabalhos, nem estimulante para a ação ou para as pesquisas. Olha quanto nos beneficiamos com as descobertas, com as pesquisas de novos medicamentos, né? Com a tecnologia. Tudo isso envolve dinheiro, envolve a riqueza. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem ao homem lhe amplia e desenvolve a inteligência. A inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais.
Então a riqueza não é um mal em si mesma. Como muitas vezes pensamos que a riqueza provoca tanta desgraça, né? A gente vê direto nas redes sociais, na mídia, muitas vezes condenando a riqueza. Mas e se não fossem os ricos? O que seria, muitas vezes, né, dos pobres? Então tem uma utilidade, porque senão Deus não a colocaria. Se fosse só motivo de desgraça e desavença, Deus não a teria colocado aqui neste plano. Mas daí nós vamos lá na questão do Livro dos Espíritos, que fala por que temos esta diferença, né? Porque uns são pobres, outros são ricos. Se são todos iguais, se somos todos iguais perante Deus. E lá na questão 803 da Lei de Igualdade, a igualdade natural, Kardec pergunta então, né, na questão 803, perante Deus são iguais todos os homens? Sim, a resposta. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos. E anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos nós estamos submetidos às mesmas leis. E daí, na questão 804, Kardec pergunta, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Se Deus... A resposta, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí o aperfeiçoarem-se mais rapidamente do que outros. O que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variação das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala outro. Assim, é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então, temos habilidades diferentes, nascemos em condições diferentes, para quê? Para que nesta encarnação nós aprendamos aquilo a que viemos, né? Mas por que a miséria? Por que a riqueza? Porque cada qual vai ter que passar pelas experiências a que se propôs, ou as que lhe foram impostas, sugeridas no plano espiritual. Muitos de nós
conforme o nosso grau de adiantamento, né, podemos participar desse processo reencarnatório, desse planejamento, e nós mesmos escolhemos. Se estamos hoje numa condição de pobreza ou de riqueza, é porque precisamos passar por isso. Precisamos aprender algo com isso. Vamos voltar aqui para o livro. Aí, continuando aqui, então, no livrinho da Terezinha Oliveira, o que aconteceria se acaso se pudesse repartir toda a riqueza da Terra com igualdade entre todos os seus habitantes, tudo igual? A cada um caberia apenas uma parcela mínima e insuficiente. Não haveria recursos para nenhum dos grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Tendo o necessário para sobreviver, o homem não sentiria o aguilhão da necessidade para o impelir, né, às descobertas e aos empreendimentos úteis. Ou seja, iríamos nos acomodar, né? Ainda que fosse possível efetuar essa repartição entre todos os homens, em pouco tempo o equilíbrio estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que acabamos de ver aqui, né? Que não nascemos com iguais aptidões, né? Porque cada um tem um motivo para estar aqui. Então, por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 8. Que diz assim, que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, como vimos aqui, pela diversidade dos caracteres e das aptidões que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis,
Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Por quê? Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal. E que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Então, a prática do bem resultasse de seus esforços e de sua vontade, usando o seu livre-arbítrio. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo. E acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia. Não é verdade? Com o que o melhoramento do planeta ficaria, então, comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Simples assim. Há também quem hoje tem, pode ser que numa próxima, tenha igualmente. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se, continuo aqui no Evangelho, deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e este para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, no momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo
e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Item 8 do capítulo 16. E o enfoque espírita quanto à riqueza? À luz do espiritismo, nós podemos entender que, como seres humanos, todos espíritos imortais que somos, nós reencarnaremos várias e várias vezes. Para progredir, nós precisamos de experiências que a vida corpórea enseja. Uma dessas experiências é aprender a produzir a riqueza e com ela trabalhar acertadamente. Através das reencarnações, nós temos a oportunidade para isso. Entendemos também que Deus concentra a riqueza em certos pontos para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. A desloca constantemente para que não fique longo tempo improdutiva nas mãos dos que não a estão sabendo utilizar. E para que cada um, por sua vez, tenha a oportunidade de lidar com ela. Alguns estão dispondo da riqueza no momento, outros já tiveram, outros ainda virão a usufruí-la e mesmo quem já teve, poderá, se necessário, voltar a possuí-la. E os espíritos dizem que, por enquanto, na Terra, a riqueza é para poucos. A maioria luta por sobreviver, dispondo apenas de posses medianas ou mesmo enfrentando a miséria. E isto se dá não apenas pela má distribuição da riqueza, feita pelo materialismo e o egoísmo, que ainda são dominantes no nosso planeta de provas e expiações. É também porque não sabemos todos produzir riquezas ou não queremos nos esforçar para isso. Se a riqueza na Terra fosse fácil para todos e nosso grau de evolução, a maioria não trabalharia, não estudaria. Ia simplesmente curtir a vida. E isso não traz progresso para o espírito. Se há os que abusam da riqueza, não será então com decretos e leis que se remediará esse mal. Leis e decretos bem intencionados servem para controlar um tanto a ação dos ambiciosos exploradores, mas não conseguem mudar inteiramente o coração dos homens, que continuam procurando descobrir novos meios de assegurar lucros, seus lucros indevidos. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie somente cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade e do amor ao próximo. Caridade. Amor ao próximo.
Em quantas passagens do Evangelho nós lemos, nós ouvimos, nós discutimos sobre isso? Com a evolução intelectual e moral da Terra, os extremos da miséria e da riqueza excessiva serão corrigidos pela melhor produção e distribuição dos recursos, mas com a evolução intelectual e moral. Atualmente, nós vemos um avanço intelectual no nosso planeta, mas e o avanço moral? É uma corrida que não está parelha, né? O avanço moral está bem atrasadinho. Temos evoluído com os anos? Temos sim, moralmente. Mas ainda falta muita coisa. E o nosso planeta que está se transformando está se transformando, em um mundo de regeneração. E para estar no mundo de regeneração, precisa de espíritos também já regenerados. Se não evoluirmos moralmente, voltaremos não para cá, mas para outros mundos, né? Mas o legal dessa história é que nós que estamos aqui, nós já despertamos, né? Para o que é importante. Estamos aqui em busca de nos melhorarmos. E aqui uma perguntinha, né? Qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Amai-vos uns aos outros. Aquele que se acha animado do amor ao próximo, tem aí traçada a sua linha de proceder. A caridade deve ser cheia de amor. Aquela que procura a desgraça e a ergue, sem, no entanto, a humilhar. Com amor e sabedoria sempre se encontrará o melhor emprego, tanto para a riqueza quanto para a pobreza. E qual é a prova mais difícil? A riqueza ou a pobreza? Ambas são difíceis. Com as dificuldades, revoltados contra tudo e contra todos, inclusive contra Deus. Invejar o que o outro tem e eu não tenho. Muitos adentram ao mundo do crime porque se acham no direito de ter o que o outro tem e acabam se perdendo, quando na verdade, se viemos numa condição de pobreza, é para aprender algo, é para se esforçar mais. E quanto à riqueza? Constitui uma prova muito arriscada, bastante perigosa para o espírito. Por quê? Porque é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, muitos ricos que vieram com a prova da riqueza para auxiliar no progresso do mundo, da humanidade, acabam se perdendo e usando essa riqueza apenas para si. Então, a riqueza ou a pobreza não é o problema. O problema é o que cada um de nós faz enquanto está nessas situações. Diz respeito a cada um. E como devemos nos comportar nessas provas? Na pobreza,
Cuidar do corpo que se possui e usá-lo acertadamente. Procurar desenvolver e aperfeiçoar a própria capacidade de produzir valores. Ou seja, se puxar, né? Cultivar a resignação, a moderação, a simplicidade, a humildade, a honestidade. Enfim, todas as virtudes que a prova da pobreza mais estimula quando bem entendida. Praticar a caridade ao seu alcance, porque para praticar a caridade não é necessário ter bens materiais. A caridade está ao alcance de todos. Podemos doar um pouquinho daquilo que nos sobra, né? Podemos ajudar o nosso vizinho, um familiar, com pouco que temos, mas podemos ajudar muito ouvindo, auxiliando com trabalho braçal, né? Então tem várias maneiras de se fazer a caridade. A prece por um irmão é caridade. Não invejar os ricos, nem pensar mal deles. Lembrar que estão sendo duramente testados e merecem compaixão e ajuda, se estiverem errando. E apoio e respeito, se estiverem acertando. E na riqueza, lembrar que Deus é o verdadeiro Senhor de todos os bens da vida. Apenas somos os mordomos. Nós estudamos isso, né, no nosso grupo de estudos, sobre a parábola dos talentos, que Deus nos empresta de seus bens e nós devemos multiplicar. Seja na riqueza, seja na pobreza, devemos multiplicar todos os talentos que o Senhor nos empresta. Tomar cuidado para não cair no orgulho, na inércia, no egoísmo ou nos excessos do gozo material. E como dispõe de mais tempo e recursos do que o pobre, aproveitar para estudar e concorrer para o engrandecimento tanto intelectual como moral e material dos seus semelhantes. Procurar prestar todos os benefícios possíveis com os bens que recebeu, sem desperdiçá-los, nem enterrá-los num cofre onde ficam sem utilidade para ninguém. Então, qual o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Amai-vos uns aos outros. E na pobreza? Amai-vos uns aos outros. E que possamos, cada um de nós, refletir e agradecer pelas oportunidades que recebemos. Se estamos aqui, é porque precisamos aprender algo, precisamos nos desenvolver de alguma forma. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre.